a gente vê uma cobrança maior, da própria sociedade nesse sentido, né. Hoje, por exemplo, se você tem um evento, um painel que você só tem homens, eh, palestrando, que você não tem ali diversidade presente naquele evento, né, e diversidade como um todo, né, não só diversidade quando a gente fala de gênero, né, eh, a sociedade cobra e tá Uhum. certo em cobrar. Olá pessoal, estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado, e você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. O local que você vem semanalmente para ouvir, refletir e se desenvolver, através das histórias, das experiências, dos pontos de vista de nossos convidados. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir mais uma semana. Seja aí no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, na academia, enfim. O meu muito obrigado e eu espero, como sempre, que depois de vocês ouvirem os nossos episódios, vocês possam se tornar mais felizes, mais preparados, mais inspirados para enfrentar os desafios do dia a dia e também mais desenvolvidos profissionalmente. O meu carinho e os meus abraços digitais a todos. De mulheres trabalhando mais de 55% do tempo semanal do que homens, há obstáculos no recrutamento e seleção e no desenvolvimento das chamadas minorias, nós vemos que o mundo corporativo continua ainda, se podemos assim dizer, na Idade Média. Não é uma pré-história, porque muito já se foi feito. Talvez ali uma alta Idade Média nas relações humanas. Com uma bandeira de diversidade, inclusão e equidade, a nossa convidada, ela entende que as empresas devem investir em formação interna, com palestras, treinamentos e outros recursos de aprendizagem e conscientização, para que as diferenças nos reconhecimentos e premiações entre os gêneros seja reduzida. Existe um artigo recente do TRIM, a Society of Human Resources Management, que diz que cerca de 34% das pessoas que possuem alguma não, vamos dizer assim, aptidão ao trabalho, aqui além, né, da inclusão de gênero, sexo, mas pessoas que possuem alguma chamada disability, né, reportaram que possuem algum tipo de assédio ou discriminação no seu trabalho. Então aqui nós temos um pool de pessoas, seja de sexo, gênero ou com alguma necessidade especial, que se sentem de alguma maneira discriminada e assediada no seu mercado de trabalho. Então,
A pergunta hoje que nós vamos descomplicar é como mudar a mentalidade corporativa para abraçar a diversidade e promover a inclusão. E para falar conosco sobre esse tema, nós temos ela, que é formada em Direito, com pós-graduação em Direito Empresarial pela FGV e MBA em Administração de Empresas pelo IBMEC. Ela começou sua jornada profissional como trainee na Kodak e passou por grandes empresas de consultoria, como a PricewaterhouseCoopers, Ernst Young, onde lá chegou a ser diretora da área de People Advisory Services. E ao longo de mais de 6 anos, atualmente na KPMG Brasil, é Lead Partner de People Services. Durante 7 anos, participou da ABRH São Paulo, onde, além de ter feito parte do board de diretores, assumiu a vice-presidência da associação por 2 anos. Além de todas essas responsabilidades, arruma tempo como voluntária na associação Viva e Deixe Viver como contadora de histórias. É com grande alegria e honra que damos as boas-vindas a Janine Goulart. Bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Obrigada, Michel. É um prazer gigante estar aqui com você. Nossa, é realmente, poxa, um podcast tão admirado, com tanto conteúdo diferenciado. Então, obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Não, a gente que agradece. E vamos começar então falando um pouquinho de uma iniciativa que você faz parte, né, na KPMG, que é a NOA, Network de Mulheres. O que é essa iniciativa? Então, o NO é um programa de equidade de gênero da KPMG. Ele já existe há muitos anos, né? Ele surgiu inicialmente no exterior, depois a gente acabou implementando aqui no Brasil também. Então, ele tem há mais de 10 anos só aqui no Brasil, né? E a gente desenvolve várias ações relacionadas à equidade de gênero para que a gente possa aumentar o número de mulheres na liderança, né? Então, a gente o NO ele é um dos pilares do CID, que é o Comitê de Inclusão, Diversidade e Equidade da KPMG. A gente faz reuniões recorrentes com a participação da alta liderança, inclusive o nosso CEO, nossa sócia líder de pessoas, enfim, a gente realmente leva muito a sério todas as ações relacionadas à diversidade, equidade e inclusão, né? E a gente tem um plano de ação que a gente define todo ano, né, para que a gente possa endereçar ações relacionadas, né, atividades, iniciativas relacionadas às executivas, tanto as executivas internas da KPMG, como também do mercado, né? Então, esse plano de ação, por exemplo, atualmente, ele engloba aí ações relacionadas à atração, desenvolvimento e retenção de mulheres, né, para que a gente possa realmente aumentar o número de mulheres na alta liderança, né, tanto na KPMG como fora também. Agora, uma perguntinha, né? Quando a gente fala sobre iniciativas corporativas para promover a inclusão, né? Ou vamos dizer assim, para não esquecer, né? Ou até, como eu gosto de falar, ser justo nas tomadas de decisão quando se dizem oportunidades, né? Porque o que eu vejo assim já há muitos anos no mercado, eu lembro da época que eu trabalhava no setor automotivo, é, uma primeira vez que eu fui para Detroit, na sede da empresa que eu trabalhava, estava tendo uma conversa no café, né, sobre uma determinada pessoa, nem conheci, nem lembro o nome, mas assim, eu me lembro que me marcou. E os americanos lá também tomam café igual a gente, fala mal do chefe igual a gente, mas tava lá tomando café e aí o cara falou: ah, o fulano foi promovido por ser negro, né? E não por competência, porque todo mundo falava que ele não era uma pessoa competente ou de alta performance. E aqui não tem nada a ver com raça, com cor, era o profissional. Ela já tinha ali algo de cotas, né? Como uma forma de mostrar que ela se importava
com essas pessoas. Uhum. O, não sei no caso do No, ou Uhum. enfim, das iniciativas da sua empresa, mas vamos falar de forma clara aqui, né, descomplicar. Essas iniciativas realmente levam em consideração uma justiça, que Uhum. é o que a gente busca como sociedade, Uhum. né, como corporação, ou preencher números? Uhum. Acho que é uma ótima pergunta a sua, Michel. Não é preencher número. Tá. Na verdade, é realmente ter pessoas endereçando todas as questões de diversidade, equidade e inclusão, né, todos os pilares, ter pessoas bem preparadas para que possam contribuir para o desenvolvimento dos negócios, né? Então, em hipótese nenhuma é para cumprir números, né? Quando a gente fala e trabalha por essa causa, eu posso te falar que são por dois motivos. O primeiro e principal, eu vou falar três, vai. É, o primeiro deles é por conta das pessoas, né? É, o segundo é porque a gente, quando você tem diversidade, equidade e inclusão, as pessoas, quando elas se sentem mais incluídas, elas se sentem mais felizes e, consequentemente, elas são mais inovadoras, criativas, produtivas. Então, para o negócio também, só traz vantagens, né? E o terceiro motivo que eu falaria é porque é o certo. Então, não é em hipótese nenhuma para aumentar número, né? Então, realmente é para aumentar a presença. Quando a gente fala aqui do No, né? Hoje a nossa prioridade é para aumentar o número de líderes, de mulheres na liderança, na alta liderança. Por quê? Porque a gente entende que é o certo, para as pessoas isso é importante e para os negócios também, né? E quando a gente fala de aumentar a liderança, não é só trabalhar lá em cima, você tem que trabalhar todos os níveis, né? São diversas ações, diversas políticas, né, voltadas para todo o público, né? Então, até estava comentando, a gente tem ações para dentro e para fora da KPMG, né? Então, uma das ações, por exemplo, que a gente faz, está voltada para a comunidade. Então, a gente, por exemplo, tem uma parceria com o Instituto Jauli que a gente faz a mentoria de mulheres da comunidade, né? Para também contribuir para o desenvolvimento dessas executivas. Quando a gente fala, né, sobre o tema diversidade, equidade e inclusão, né, hoje, não só no Brasil, mas no mundo, existe um estigma, né? Existe um estigma por isso que eu fiz a pergunta anterior, né? Uhum. De nós estabelecermos, vamos dizer assim, entre aspas, cotas Uhum. na liderança a ser preenchidas por mulheres ou por qualquer, vamos dizer assim, classe minoritária hoje nas empresas, Uhum. com oportunidades. Uhum. Não podemos negar que a gente vem de uma sociedade machista, né, de uma sociedade dominada por homens, Uhum. e que, na dúvida, sempre vai acabar optando pelo homem no cargo da liderança, né? Mas você falou um ponto muito importante, que é trabalhar na base, né, no foundation, Uhum. e dar, né, na verdade, oportunidade para essas mulheres se desenvolver, Uhum. né, se preparar, Uhum. se capacitar, Uhum. né, estar pronta para, sim, competir em pé de igualdade com os homens. Nesse tempo que você ficou, né, na BRH, né, Uhum. que eu entendo ser uma entidade muito importante, que tem muita voz junto às Uhum. empresas, né? Como que você viu no mercado essa, esse posicionamento das companhias? Eles têm iniciativas como a KPMG, que você falou, de trabalhar tanto na base, em pessoas que necessitam oportunidade, quanto dentro das suas empresas, né, fora e dentro, ou ainda o mercado está um pouquinho imaturo nesse contexto? A gente tem
uma coisa que é clara, né, Michel, é que existe um longo caminho quando a gente fala desse tema, né, de diversidade, equidade, inclusão como um todo, né, todos os pilares, né. Eh, mas a gente tem visto que a gente está avançando. Eh, na própria associação, né, durante o período que eu estive lá, a gente realizava muitos eventos, muitas ações, né, sempre tentando contribuir de uma forma muito positiva para que a gente pudesse incentivar, impactar, né, influenciar para que se avançasse um pouco mais rápido, porque está avançando, mas infelizmente esse avanço ele ainda é lento, E né. por quê? Por que você acha que é lento? Há uma relutância Eu acho que das... não existe é como você comentou, né, ainda existe, infelizmente, algumas, questões machistas envolvidas, enfim, mas eu acho que entra muito, assim, a nossa própria sociedade, as próprias pessoas, né, que hoje estão ali envolvidas, infelizmente ainda existem muitos vieses inconscientes, Hum, né. E eu acho eu penso que isso é uma das ações das principais, dos principais pontos que hum, é necessário, trabalhar, né. hum. Então, a gente vê um trabalho muito grande, dos profissionais de gente e gestão, de recursos humanos, né, tentando endereçar essas questões, tentando desenvolver políticas, iniciativas. Então a gente realmente vê um time aí grande de pessoas tentando trabalhar por essa causa. Mas é um trabalho que envolve que a gente não pode parar, né. Eh, a gente costuma muito falar que eu penso muito nisso, que às vezes a gente pensa assim: "Poxa, isso aqui já está resolvido, isso aqui a gente já endereçou". Mas você não pode considerar que está concluído, porque se você parar, quando você vê, andou para trás novamente. Então, é importante trabalhar de forma ativa, constante e não parar, né? Porque realmente são muitos pontos envolvidos, não é algo simples de se resolver, mas é muito importante. E um ponto que eu queria trazer aqui, né, conectado com o que você comentou, é que a gente vê que isso tem, tomado uma proporção, e que bom que está tomando, né, cada vez maior. Então a gente vê, os colaboradores valorizando a causa, os clientes, né, os consumidores, a gente vê uma cobrança maior, da própria sociedade nesse sentido, né. Hoje, por exemplo, se você tem um evento, um painel que você só tem homens, eh palestrando, que você não tem ali diversidade presente naquele evento, né, e diversidade como um todo, né, não só diversidade quando a gente fala de gênero, né, eh, a sociedade cobra e está Uhum, certo em cobrar, né. uhum. Então eu vejo que tem um longo caminho, mas que tá avançando, devagar, mas tá. O ano passado, num congresso lá nos Estados Unidos, eu vi a palestra do Bill Clinton, Uhum, né, o ex-presidente dos Estados Unidos. Fora que todo mundo fala Bill Clinton, o pessoal já lembra do caso, né, com a estagiária, mas infelizmente ele ficou marcado, estigmatizado por essa falha humana que ele teve. Mas como administrador, né, os números, né, mostram tanto taxas de desemprego quanto oportunidades de emprego para mulheres, negros, e foi o governo mais inclusivo da história americana com equipes diversas. E essas equipes, né, com diversos tipos de pessoas que pensam diferente, foi o governo mais criativo. Então eles apresentaram lá diversos números, ele já está bem velhinho já, mas, mas foi legal uma coisa que ele falou, que ele acredita já, né, acreditava lá desde lá de trás, né, antes de ter todo esse movimento mundial para a inclusão e diversidade, que pessoas, né, grupos, né, na verdade, diversos, com diversidade, eram os grupos mais produtivos e eficientes que existiam, uhum, porque as pessoas não ficavam na zona de conforto, uhum, né?
e as pessoas, elas trocavam ideias, né? E as ideias se complementavam, Uhum. e aí você tinha, né, consequentemente, ideias inovadoras para o governo. Uhum. Então, e os números do próprio governo mostraram, né? E, e aí, nesse sentido, né, eu tenho um questionamento, né? Porque quando você fala de equipe diversas, ou seja, pessoas que pensam diferente, Uhum. você precisa ser capaz de ouvi-las, né? E hoje nós estamos num mundo, né, já há uns 4, 5 anos principalmente, e a pandemia ajudou a piorar essa situação, que é a capacidade de ouvir o outro, Uhum. né? E as próprias redes sociais, hoje têm uma inteligência perversa de criar feudos, Uhum. né? Exatamente para você só ouvir aquilo que você acredita, Uhum. né? E por isso que a gente tem muitos pré-conceitos aí e estigmas em determinadas nomenclaturas, enfim, que já a pessoa já ouve e acabou a comunicação. Ela não quer nem ouvir o restante, né? E eu lembro, né, do Dom Helder, né, que ele falava, né, quando eu dou o alimento ao pobre, eu sou um santo, né? Quando eu pergunto por que existe pobre, eu sou comunista, né? Então é mais ou menos assim, a sociedade, ela hoje cria estigmas, né? E tá tendo um movimento grande lá nos Estados Unidos agora, principalmente por conta das eleições americanas, que é a questão de ouvir o próximo, né? Então, ou seja, ambientes sem conflito, Uhum. que passam por ouvir o próximo, né? Inclusive o congresso desse ano, pelo que eu estou vendo, vai ser do Shrim vai ser pautado como minimizar conflitos através da boa comunicação. Uhum. Você comenta, né, vários posts que dá sobre a importância das empresas proverem internamente um treinamento, uma capacitação, uma abertura de mente para que os funcionários eles abracem essas Uhum. pautas, né? Só que para isso precisa despertar neles o interesse de ouvir. Uhum. Como que é esse desafio? É, o que que eu penso, Michel? Eu entendo que proximidade é muito importante, né? Então a gente precisa estar próximo dos colaboradores para que eles sintam que é um ambiente seguro, eh, e respeitar as opiniões diferentes. Então acho que a disponibilidade, o interesse, a escutativa, ela tem que acontecer dos dois lados, né? Tanto da liderança, da empresa, como também dos colaboradores. E para que isso exista, eu entendo que essa proximidade, essa integração, ela tem que existir, né? Eu concordo, nossa, totalmente quando você comentou essa questão, a importância da comunicação, né? E aí eu colocaria aí também a questão da confiança, né? A partir do momento que você confia na pessoa que você trabalha, que está ali do seu lado, né? É diferente. Antes, né, a gente via muito, pelo que a gente olha aí de muitos anos anteriores, aquela questão da hierarquia e que talvez as nossas gerações, né, a gente tinha aquilo, não, falou, tá falado e é desse jeito, e hoje não é mais assim, né? Então, eu entendo que esse ambiente, né, de colaboração, ele é crucial para que as pessoas tenham interesse em ouvir e, ao mesmo tempo, de contribuir, de abraçar não só a causa da diversidade que a gente está comentando aqui, mas também o próprio plano estratégico da empresa, da área envolvida, enfim. Então, essa integração, essa confiança é crucial Como você acredita que se desenvolve a confiança? no dia a dia. Eu acho que se a gente não existe aquilo de você falar e fazer outra coisa, né? Então, acho que é realmente no dia a dia, nas suas atitudes ali, você vai construindo essa confiança, né? E
e as pessoas vão sentindo que você tá junto ali. Outra coisa que eu falo muito é que a nossa vida, a nossa carreira, ela não é constante, a gente não está sempre lá no auge, né, então a gente tem momentos que a gente está melhor, tem momentos que a gente não está tão bem, né. E esse respeito e esse apoio é muito importante, né, dos 2 lados. Então, poxa, você está vendo que aquele profissional está passando por uma dificuldade, está num momento desafiador, enfim, essa proximidade, esse apoio faz diferença e no dia a dia ali, para que essa confiança possa existir. Você acredita que esse desenvolvimento de confiança dá para ser remoto? Boa pergunta, acho que esse tem sido um tema muito falado, né. Eh, eu Eu sou suspeita para falar, porque eu eu gosto muito, Janine, eu gosto muito do modelo híbrido. Por que isso? Porque eu entendo que a gente consegue tirar as vantagens dos 2 modelos, né. Então, se você tem o trabalho remoto, você consegue não precisar ali se deslocar, você consegue conciliar melhor ali as diversas rotinas que a gente tem, né. Isso ali porque você não tem aquele tempo que você está tendo que se deslocar. Por outro lado, quando você tem o presencial no escritório, você consegue aumentar ali a sua integração com as pessoas, né? Você tem mais exposição, você realiza mais atividades de networking, né? A própria KPMG, a gente fez uma pesquisa, a gente faz uma pesquisa todo ano relacionada à liderança feminina. E há um ano, mais ou menos, a gente fez uma das pesquisas que a gente fez, essa pesquisa, que é feita todo ano, ela chama Global Female. Tá? E numa das pesquisas veio que as mulheres, elas sentiram que o trabalho remoto, né, aquele 100% remoto que aconteceu, e que ainda acontece em muitas empresas, ele traz a vantagem de você conseguir delas conseguirem conciliar ali a rotina do trabalho com a rotina pessoal, né, o cuidado ali seja com a família, ou até para ter outras atividades, mas ao mesmo tempo impactou, as oportunidades de exposição, Uhum, de networking, uhum. entendeu. Então, ao meu ver, eu acho que essa parte do trabalho híbrido, ele traz algumas vantagens e talvez até para aumentar a confiança, mas eu queria ressaltar um ponto aqui. Não, eu acho que o que melhor se enquadra, se é o trabalho remoto, se é o presencial, se é o híbrido, eu acho que varia muito de negócio para negócio, de pessoas para pessoas. Tem pessoas que elas são mais produtivas no híbrido, outras no 100% remoto. Então, de novo, essa ouvir é muito importante, Uhum. né? E tentar encontrar aí um alinhamento entre todos os envolvidos, né? Eu acho que não dá para falar que não, de forma nenhuma, eu sou totalmente contra, por exemplo, o microgerenciamento, quando a gente está falando de, poxa, trabalho 100% remoto, você tem que controlar e você tem que ter ali. Eu sou totalmente contra. Tem É, que existir confiança nesse modelo também. se não, Exatamente. Então, em qualquer relação, em qualquer modelo, isso é primordial. Confiança é primordial. complementando, né, esse aspecto, para realmente você ter confiança, você precisa ter uma intimidade, Uhum, né? E para você ter intimidade, não existe intimidade longe, né, da pessoa, né? Porque eu gosto de fazer sempre uma analogia da relação profissional com os relacionamentos pessoais, uhum, né? O relacionamento líder-liderado, ele é um relacionamento como um casal, né? Você vai ter momentos difíceis, você vai ter momentos em que, vou dar um exemplo, né? No casal, poxa, esse mês não dá pra gente jantar fora, temos que conter o gasto, uhum, né? E existe o entendimento do casal, né? Poxa, mas eu mereço dar para mim esse jantar fora. Sim, mas não temos nesse mês ou neste semestre essa oportunidade. Existe esse entendimento.
Assim como também na relação profissional, você tem aquele momento que, poxa, seja a empresa reconhecendo o funcionário falando, poxa, eu preciso dar um aumento salarial ou uma promoção, mas não tenho Uhum, a oportunidade agora, ou ao contrário, o colaborador achar que, puxa, eu mereço isso e a empresa também não tem aquela oportunidade. Então, tem que ter esse entendimento, uhum, né? Não pode ser uma via de mão única, porque senão a gente acaba criando conflitos, uhum, né? Então, eu acredito que nas interações líder e liderado, nos famosos one-on-ones, esses precisam ser presenciais. uhum, Tem que ser o olho no olho, né? Porque você, para você melhorar, para você crescer, você precisa receber feedbacks dos pontos que você precisa melhorar. uhum, Aquele líder que só dá tapinha nas suas costas e está sempre tudo bem, com certeza ele não está cuidando da sua carreira, não está cuidando do seu crescimento, uhum. né? Porque ele não está te avaliando criticamente. Agora, aquele que, lógico, guardado a devida proporção de saber falar, né? Isso é importante, né? Mas partindo dessa premissa que a pessoa sabe falar, sabe instruir, tem o modo certo, se a pessoa está falando, poxa, Janine, aqui não foi legal, né? Uhum, Esses foram os impactos para a organização, para você. Vamos melhorar aqui. Significa que ele está preocupado ainda com a sim. sua carreira. Então, Uhum, eu acho que os feedbacks, né? Aquele momento de avaliação de resultados e de comunicação mais próxima, o virtual você perde muito. O presencial é importante. Já no trabalho, na entrega, quando uhum, depende só de você, não tenho dúvidas, eu falo por mim, eu não tenho dúvidas que o modelo híbrido é o mais produtivo. Porque, eu te falo, por exemplo, quando eu estou no escritório, eu brinco, né? O Alexandre está aqui, ele pode falar, né? Ali parece, é, fala pediatra, né? É um atrás do outro. Então a pessoa te vê, às vezes ela tem aquela necessidade de dar um desabafo. Ela entra na sua sala, lógico, a gente está sempre que eu falo, política sim. de portas abertas, a gente Aham, está lá. Então, quando eu preciso fazer alguma coisa, eu não tenho dúvidas de que o home office é melhor. Por uhum, quê? Porque, assim, as pessoas nas ferramentas de comunicação virtual, dificilmente elas vão te. Se você coloca lá um busy, dificilmente ela vai te chamar. Então, nossa, aí eu entrego pra caramba. rende bastante. É, mas quando eu estou no presencial, aí eu preciso interagir. Então, realmente eu acho que esse mix é importante, né? Uhum. Mas quando eu falo de confiança, por isso que eu te fiz essa pergunta, eu acho que não dá para você fazer um feedback online. Mas olha que legal, né? Algumas coisas que você trouxe, Michel, que você comentou. Por exemplo, quando você está no escritório, você procura receber todo mundo e conversar com todo mundo, né? Então, acho que esse é o ponto também. Na hora que você está ali no presencial, você organizar a sua agenda de um jeito que você consiga. Não adianta nada você ir para o escritório e ficar o dia inteiro fazendo ligações, fazendo em call, no calls, não interagir com ninguém, enfim. Então, eu acho que é necessário uma adaptação até para tentar tirar o melhor do modelo presencial ou do remoto, né? E quando eu comentei, por exemplo, essa questão da produtividade, é muito interessante, porque eu já ouvi mulheres falando: olha, eu adoro estar em casa porque eu rendo pra caramba, consigo focar ali e ao mesmo tempo eu consigo. eh, tá em casa a hora que meus filhos chegam da escola, eu consigo ali conciliar melhor com a rotina ali das as minhas outras atividades, enfim. Mas eu também já ouvi mulheres falando, poxa, eu sou muito interrompida pelos meus filhos quando eu estou em casa, quando eu estou trabalhando de casa. Porque eu estou trabalhando, eu estou no meu horário de trabalho e meus filhos às vezes não conseguem entender que não pode interromper, enfim. Então, por isso que eu comentei que eu acho que, de novo, por isso que é importante ouvir entender um pouco a realidade de cada um. Mas eu entendo muito o ponto que você comentou, poxa, o contato ali faz diferença, né? Faz muita diferença. O ser e o fazer, né? Uhum, O fazer, quando depende só de você,
você não pode ter interrupção. Uhum. Então, se é melhor você ir para o escritório e não ter interrupção, ok. Se é melhor você ficar em casa e não ter interrupção, ok. Mas no ser, é o tete a tete. Uhum. É a conversa, é o olho no olho, né? Porque depois de uma conversa difícil, você pode dar um abraço e falar, vamos tomar um café, É. né? Então, eu acho que isso e a gente vem perdendo isso, né? Uhum. E aí é um ponto, né? Não sei se lá na KPMG vocês têm pessoas de desenvolvimento de software ou programadores, né? Uhum. Mas, por exemplo, no setor de TI, esse público se isolou nas cavernas, né? Se isolou nas cavernas. Você não contrata hoje desenvolvedor ou programador para ir para o escritório. Esse pessoal é 100% remoto. 100% remoto, né? A gente está na área de TI, sim, programador, tá? Falando específico dessa função. E normalmente são pessoas, assim, que acabam se isolando até socialmente. Então, para você dar um feedback, para você fazer com que ela se sinta parte do todo, né, ter esse senso de pertencimento é muito difícil. O que muitas empresas têm comentado a respeito disso, né, é a questão de como é que você mantém, desenvolve, fortalece a cultura das empresas, né, No no remoto. 100% remoto, né, é desafiador, realmente, eu entendo. Acho que é importante, de novo, né, eu acho que a questão de as pessoas estarem abertas, né, para entender os desafios aí, tentar estar cada vez mais próximo. eh, e mesmo até, vamos supor, se forem algumas atividades que. Eu vou dar um exemplo, né? A gente tem das profissionais da minha equipe, né? Na nossa equipe, a gente adota o modelo híbrido, na minha área, né? A área que eu lidero, a gente adota o modelo híbrido e uma das pessoas a gente contratou, ela trabalha 100% remoto, porque ela mora muito longe, numa cidade muito longe. E a gente procura, mesmo ela estando 100% remoto, como é que a gente tem feito? A gente procura ter momentos ali, mesmo que virtuais, para a gente conversar com ela e ouvir, estar junto, entender como é que ela está indo, como que ela não está. E sempre que possível, a gente combina com ela e fala, ó, vamos combinar, por exemplo, ela costuma vir uma vez por mês, ou de repente, nem uma vez por mês, mas uma vez a cada 2 meses, por exemplo, vir e a gente tentar ter esse contato presencial e justamente ter as conversas relacionadas a feedback, como é que está indo, carreira, enfim. Mas a gente, nesse caso, a gente entendeu que pela atividade que ela fazia, e tentando gerar oportunidades ali para a gente manter essa integração, a gente conseguiu encontrar uma solução que funcionava bem, entendeu? Mas, de novo, é muito importante que as duas partes queiram, que exista confiança nessa relação, né? E que a gente tente buscar cada vez mais proximidade, né? Isso é crucial. A área, normalmente, das empresas, ainda falando um pouquinho aí da sua passagem pela ABRH, né? Que Uhum, você pôde olhar o mercado aqui. uhum. As áreas que cuidam de diversidade e equidade e inclusão, elas ficam sobre o mesmo guarda-chuva hierárquico da área de DHO ou são áreas normalmente ligadas direto ao C-Level? A grande maioria, pelo que eu pude perceber, ainda está dentro da área de gente Gente, gestão, de gestão. recursos humanos, Mas tem um ponto importante aqui. Por mais que elas estejam dentro do RH, eh, a gente tem visto um envolvimento maior da alta liderança, né? Então, por exemplo, na própria BRH São Paulo, a gente fez muitos eventos que a gente envolveu diversos CEOs. E a gente percebeu que muitos deles estão envolvidos ali no dia a dia, né?
A gente tem falado cada vez mais, né, Michel, sobre práticas ESG, né? E o quanto isso tem impactado os negócios, o quanto também relatórios transparentes estão sendo cada vez mais exigidos, né? Então, eu tenho realmente visto uma movimentação das empresas, da alta liderança, no sentido de, olha, a gente precisa colocar isso como prioridade. Mas, de novo, precisava ser um pouco mais rápido. Então, aí para ser mais rápido, por que que eu fiz essa pergunta, né? Existe um conceito, né, da ISO 9001, que é bem antigo, né? Tem aí 30, 40 anos. Sou fã, sou auditor também e sou fã, porque muitas das coisas que a gente vê hoje, né, falando de metodologia ágil e isso e aquilo, tal, os conceitos de equipe multidisciplinar, de eficácia, ou seja, a pessoa certa no lugar certo, mapa de funções atreladas às competências, isso já se falava há 40 anos atrás. Uhum, Só que ficou lá na gaveta, todo mundo esqueceu, e aí hoje vai, né, criando, né, o marketing moderno vai criando acrônimos diferentes, nomes uhum, diferentes para a mesma coisa, né? E ali, lá na ISO 9001, se falava muito de um conceito de o seguinte, para dar certo, precisa do apoio da alta liderança, uhum. certo? Concordo totalmente. Qualquer coisa dentro de uma organização Sim, precisa ter o apoio da alta liderança. sim. E para ter o apoio da alta liderança, precisa estar próximo da alta liderança. Uhum, Tanto que no conceito da ISO 9001 existe o conceito do representante da alta direção que reporta para a alta direção, uhum, né? E esse representante da alta direção é o que vai atuar, sim. né, nas certificações, enfim, nos planos de ação. Por isso que eu falo assim, por exemplo, diversidade, inclusão e inclusão e equidade. Quando ele fica debaixo de um guarda-chuva com um step antes do CEO, será que, até porque muitos CEOs ainda, né, entre aspas, vou falar uma palavra forte aqui, né? Mas menosprezam a área de gente de gestão, não dão todo o empowerment, né? E toda a responsabilidade para a área de gente de gestão, né? Hoje eu acredito piamente, e tem estudos que mostram que, por exemplo, transformação digital não é TI que deveria liderar, é a área de recursos humanos, porque a transformação digital é feita por pessoas. Está totalmente conectado com mindset, né? Change management, com certeza. Exatamente. Então, Uhum. quando você coloca ali debaixo do guarda-chuva, né, da área de RH, eu acho que te- não te dá esse empowerment, não te dá essa força, É, né? o que eu vejo, assim, eu acho que tem, do ponto de vista ali de organização, de estruturação, tá debaixo ali do RH, mas a gente tem visto uma movimentação de conectar o comitê de diversidade, equidade e inclusão com a alta liderança, né? Eu concordo totalmente com o que você comentou, Michel, que se a alta liderança não só apoiar, mas assim, vivenciar ali no E dia a dia acreditar, isso, né? acreditar, exatamente. Não pode ser. Não, o que se for da boca para fora, porque Ah, tá na moda, não vai funcionar, entendeu? Então, assim, é algo quando a gente fala assim, não adianta você falar uma coisa e fazer outra, né? Então, eu penso que tem que realmente existir essa conexão, essa integração, mas ter o apoio ali no dia a dia mesmo, nas ações, né? É, existe um ponto muito relacionado a o quanto o papel das organizações, e aqui o papel de todo mundo, não só das mulheres, dos homens, da população LGBTQIAPN+, é um papel de todo mundo, né? É, de que a gente tem que. Existe uma palavra que eu gosto muito que chama intencionalidade. Então, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, a gente tem que trabalhar de forma intencional. O que isso quer dizer? A alta liderança, e todo mundo tem uma responsabilidade nisso, é de ter um papel ali de não só incentivador, mas até de
de provocar as discussões e dar mais oportunidades. Então, vou dar um exemplo. Ah, você recebeu a lista de promoções. Como é que tá quando a gente olha na questão de diversidade? Quando você tem. A gente está falando aqui de equidade de gênero, né? Eu penso na diversidade como um todo, mas olhando aqui para a equidade de gênero, faz um exercício e olha, quantas mulheres eu tenho aqui? Ah, tenho poucas. Por que que eu tenho poucas? Ah, porque não estão preparadas, tá? Então, por que não está preparada? Então, o que que a gente vai fazer? Qual vai ser o plano de ação para a gente poder endereçar e trabalhar isso, né? Então, tem que ser de modo intencional, para que na próxima vez, de repente, naquela primeira vez que você faz algo assim, talvez o líder ali, ele se sinta um pouco, até um pouco fora da zona de conforto, mas depois, numa próxima vez, ele já vai procurar fazer essa atividade antes e falar, peraí, deixa eu ver. Será que eu tenho mais mulheres aqui que eu posso envolver? Ah, olha, tal executiva, será que ela não está preparada? Se ela não está, será que a gente não pode fazer algo aqui para trabalhar, endereçar, para que ela assuma uma nova posição? Então, eu acredito muito que é um papel de todo mundo, de todas as pessoas e, sobretudo, da alta liderança também. Fazendo uma análise filosófica sobre esse assunto, né? E usando aqui o meu olhar de teólogo, deixando o lado de engenheiro, Uhum. que é mais racional, né? Focado em resultados e Uhum. etc. Mas fazendo uma análise um pouco mais humana, antropológica, é assim, né? Eu acredito. Esse movimento, ele é muito importante, né? Por quê? Nos faz questionar o status quo, Uhum. né? Então, as mudanças na sociedade, elas vêm desses questionamentos, desses movimentos que questionam o status quo, Uhum. né? Então, tanto as mulheres ganharam direito a voto, né? Nos Estados Unidos, os negros tiveram direitos sociais, porque existia um movimento, uma força, uma energia para mudar o status quo. Uhum. Você falou uma palavra muito importante, que é a intenção do movimento. Uhum. Então, quando a intenção do movimento, o fim último, é trazer essas pessoas para um par de igualdade, ele é louvável e ele vai ser sustentável, e aí sim o papel da autoliderança de realmente acreditar, Uhum. né, de viver aquilo, aquela intenção, vai fazer com que isso se permeie na cultura da organização. Uhum. Porque vai chegar um momento, talvez não nos primeiros anos, mas vai chegar um momento em que vai ser, entre aspas, natural, né? Ter outras pessoas que pensam diferentes, que são diferentes nos papéis de liderança, porque são pessoas, elas não são diferentes. Uhum. São pessoas, são seres humanos. E Uhum. todo ser humano tem o mesmo nível de potencialidade. Uhum. É que hoje a gente acaba excluindo elas. E aí a gente tem que ter um movimento que, aí, Inclusão. lembrando lá do nosso começo, até de cotas para forçar uma barra. E não. Eu acho que a intencionalidade não é você falar, eu sou uma empresa inclusiva, ó, quantas mulheres, quantos negros, quantos LGBT, etc., tem aqui. Não, são seres humanos, não é mulher. Concordo. Eu tenho um olhar assim muito humano nesse aspecto. Assim, não é porque é mulher, não é porque é negro, não é porque é Uhum. LGBT, não, Uhum. não é um ser humano. Então, veja, ele tem tanto uma potencialidade igual eu. É. Né? Então, a intencionalidade aí vem do C-Level. Se o C-Level ter esse olhar humano, com certeza a curva de absorção dessa cultura, desse olhar, vai ser muito rápida. É. Né? Porque a gente passa de um movimento isolado que defende, entre aspas, minorias. Não, não tem que defender minoria, porque não é minoria, é um ser humano igual a gente, igual a qualquer um. É. Né? Então eu acho que essa barreira a gente quebra com o C-Level, com uma intencionalidade positiva, mas vivendo na cultura da empresa. Sim.
né? Concordo totalmente. Né? E, e é importante, né, como você comentou, Michel, da gente ouvir as pessoas, Sim, sim. né? E como você falou, a gente está falando de pessoas, né? Então, a gente, até, por exemplo, no programa, no NOU, né, que a gente tem na KPMG, a gente, do mesmo jeito que a gente olha e fala quais são as políticas, quais são as iniciativas, a gente fala assim, tá bom, mas quais são as executivas? A gente precisa ouvi-las. Sim. Então, a gente tem conversas individuais, a gente realmente procura ouvir e entender quais são os desafios, quais são os seus, o que você quer, quais são os seus desejos e como é que a gente pode trabalhar junto para fazer acontecer, né? Para a gente concluir essa nossa conversa, que olha, passou rápido, passou Passou muito rápido, voando, muito né? bom, muito bom. É, antes da gente entrar nas 3 perguntas finais que eu faço para todo entrevistado, eu queria te fazer uma pergunta. Quando vocês ouvem as mulheres, né? Porque agora que você Uhum, está muito no know ali, né? aham, Das mulheres. Quando você escuta, vamos falar, esse nicho do mercado, né? Esses clientes, aham. qual é hoje o maior desafio que elas enfrentam? Com certeza, eu falaria a questão do enorme desafio para conciliar as diversas rotinas, né? As diversas jornadas. Antigamente se falava dupla jornada e se constatou que é totalmente injusto falar em dupla jornada. Até recentemente a gente fez uma pesquisa, nessa última pesquisa desse ano da KPMG, né? Veio que no Brasil, das executivas que responderam, 35% trabalham mais de 80 horas por semana. É muita coisa, né? Então, a gente vê realmente uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande para conciliar as diversas rotinas. Então, de novo, a importância do líder, da liderança, entender qual é a realidade que aquela executiva tem e tentar apoiar. Essa rede de apoio, políticas de flexibilidade são cruciais para poder dar esse suporte. Legal. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Bom, finalizando então com as nossas perguntas, Vamos né? lá. Primeiro, qual foi o seu momento mais positivo, de maior conquista na sua carreira que você poderia compartilhar conosco? Poxa, foram tantos. Olha, eu sou uma pessoa muito afortunada, né? Eu penso que eu tive muitas boas oportunidades aí. Eu falaria eh, quando eu me tornei sócia da KPMG. Foi um momento para mim ali muito especial. Na verdade, foi todo um envolvimento, toda uma carreira, né? Mas aquele momento ali foi algo que eu batalhei bastante e tive o apoio ali de muitas pessoas, de pessoas importantes. E fiquei contente que deu certo. Mas assim, poxa, difícil essa pergunta, Michel, porque tive tantos momentos bons, de muito aprendizado também, sabe? Mas acho que eu colocaria, acho que esse Então, ponto. e agora o segundo, né? Você falou muitos momentos de aprendizado, a gente aprende nas falhas, né? Aham. Então, quando hoje, com a sua maturidade, com o seu preparo, você olha para trás e você fala, puxa, ali eu teria feito diferente. Qual foi? Eu, a- eu, eu sempre fui uma pessoa conhecida aí como uma pessoa muito exigente. E eu acho que ao longo da minha carreira eu continuei buscando muito, sempre prezando por um trabalho de qualidade, mas eu acho que depois eu fui entendendo um pouco mais as pessoas, né? Então, talvez quando eu era menos experiente,
Eu acho que eu poderia ter ouvido um pouco mais as pessoas. Hoje é algo que eu procuro fazer, é buscar cada vez mais essa proximidade que a gente falou tanto aqui. Acho que talvez no início da minha carreira eu poderia ter feito um pouco diferente. Eh, acho que é isso que eu colocaria aqui. 99,9% das pessoas da geração X que assumiram cargos de liderança no começo da sua carreira não ouviam as pessoas. É, Por quê? Porque nós aprendemos com os baby boomers que era faça o que eu falo. Pronto. Então, é. isso não como que era, Bom ouvir. Você especificidade você tem sua. ouvido isso de outras pessoas, Ah, então sim, que eu bom, que mesmo bom. também, né? Então, assim, isso é um fato, porque nós fomos criados, né, profissionalmente, numa estrutura, né, muito Diferente. controladora, hierárquica. Então, assim, a gente aprendeu assim. Então, quando a gente começou a liderar pessoas, a gente começou assim. E a gente quebrou muito a cara. Não... Que bom que a gente foi aprendendo depois, né, Sim, Michel, sim. que a gente vai evoluindo, porque realmente depois a gente percebe que isso não é sustentável, não é saudável, não é bom para ninguém, né? Não. E a gente tá aqui para realmente é como você falou, né? São pessoas, a gente tem que estar junto. E por fim, como você define hoje o seu propósito de vida, o seu propósito profissional, ou se são a mesma coisa? Tá super conectado, né? Eu falo que não existe uma vida, não dá para falar vida profissional, vida pessoal, é uma vida só, uma pessoa só. É, algo que sempre eu penso que está conectado com o meu propósito eu vou falar duas coisas. Uma é sempre aprender. Eu penso que independente da posição que você tá, você sempre tem o que aprender, sempre. Então a gente tem que ter humildade para continuar se dedicando aí para poder continuar evoluindo, aprendendo cada vez mais. Mas o segundo ponto, e que para mim é o principal, é poder impactar positivamente outras pessoas. Então eu quero, ao final da minha vida, eu quero pensar, olhar para trás e pensar que eu deixei um legado importante, que eu contribuí para para a vida, para o desenvolvimento de outras pessoas. Eu quero ter minha consciência tranquila que eu ajudei outras pessoas. Eu penso muito em relação a isso, me cobro bastante em relação a isso. Inclusive com relação ao desenvolvimento não só das pessoas que eu trabalho no dia a dia, enfim, mas da minha própria família também, no nosso dia a dia, dos nossos amigos. A gente realmente tem que trabalhar muito junto, né? A própria comunidade. Enfim, a gente tem um papel, todo mundo tem um papel muito importante. Bom, com certeza nessa uma hora ajudou já milhares de pessoas que vão ouvir o nosso episódio. Queria te agradecer por estar aqui conosco, sei da sua agenda aí corrida, mas a gente agradece estar conosco aqui no nosso 80º episódio do podcast Descomplica TD. Michel, eu que agradeço. Foi um bate-papo, uma conversa muito gostosa, muito leve. Passou super rápido, muito bom. Obrigada pelo convite, obrigada pelos ouvintes e sigo à disposição aí para quem quiser depois aprofundar. Conta comigo. É isso aí. E obrigado a vocês que, mais uma vez, ouviram o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Se você ainda não fez, ligue aí o seu sininho para quem nos vê no YouTube, mas também tem sininho no Spotify, no Apple Podcast. Então, ligue aí. Toda semana, novos episódios do Descomplica TD. Fiquem com Deus, abraços digitais.